10 dicas que vão te levar do iniciante até o avançado na programação. E a primeira dica que eu tenho para você é a seguinte: aprenda uma outra linguagem. Por que você vai aprender uma outra linguagem? Porque isso vai transformar você de um iniciante em um avançado, ou em um intermediário, ou em um avançado, enfim. Porque aprendendo uma nova linguagem não é o ato em si de aprender outra linguagem de programação, mas o ato de ter uma nova perspectiva. Então, para você ser considerado, por exemplo, um especialista em um determinado assunto, quanto mais você tiver perspectivas diferentes sobre aquele assunto, melhor você vai entender aquele assunto. E isso vai ajudar você não só a saber ter outra habilidade, mas também a ter outras perspectivas. Então, aprendendo uma nova linguagem, você ajuda ainda mais e evolui ainda mais na sua linguagem original que você aprendeu. A segunda dica é você aprender técnicas, estratégias, táticas avançadas de pesquisa. Mas o que é que eu quero dizer com técnicas avançadas de pesquisa? Quer dizer que todo programador, e principalmente os programadores que são avançados, que são experientes, eles são especialistas em encontrar a solução para problemas. Então, como é que você encontra a solução para problemas? Por exemplo, se você tem um problema e você quer tecnicamente resolver aquele problema. Você vai olhar, por exemplo, na documentação de determinada ferramenta, de determinada linguagem, no próprio Google. Então você tem que saber fazer a pesquisa de forma a encontrar a resposta que você quer. Entende? Então, o Google, o Bing, enfim, qualquer tipo de dispositivo de site de pesquisa, você consegue achar respostas nele. Só que se você souber o que pesquisar, você consegue achar melhores respostas. E também você tem que aprender a ler documentações, porque muitas vezes elas não são das mais fáceis de entender. Documentações de linguagens, né? Que explicam passo a passo como funciona determinada linguagem, como funciona determinada ferramenta, etc. Então, o que diferencia um programador iniciante de um programador avançado é que ele consegue entender melhor aquela documentação. Por quê? Porque ele desenvolveu técnicas, estratégias e táticas que facilitam o entendimento daquele tipo de material. Então, não se engana que programador avançado nunca usa o Google porque ele sabe de tudo. Não, não existe isso, tá? Todo programador, por mais especialista, o fundador da programação, usa o Google sim para pesquisar determinadas soluções. A diferença, claro, de um iniciante para um avançado é que ele usa menos o Google ou qualquer outro. Enfim, ele consulta menos para fazer as coisas, mas ele não deixa de consultar, tá? A terceira dica para você se tornar um avançado em programação é você ajudar outras pessoas. Então, dizem por aí que a melhor forma de você aprender alguma coisa é ensinando. Então, por isso que e isso eu estimulo muito que você faça, é que você ajude pessoas que estão em um nível menor do que o seu, ou até que estão no mesmo nível que você, mas você tem mais conhecimento sobre determinado assunto. Então, a melhor forma de você evoluir na sua linguagem de programação, na sua técnica, na sua lógica, enfim, na sua profissão como um todo, né? É você ajudar outras pessoas. É por isso que, por exemplo, no grupo de alunos do nosso curso, todo mundo passa o tempo inteiro lá se ajudando. Então, pessoas que começaram o curso agora, por exemplo, já estão aprendendo algumas coisinhas e outra pessoa que também começou está tendo uma dúvida em determinado assunto. Então, dois iniciantes começam a se ajudar e a compartilhar experiências. E isso é maravilhoso para os dois, tanto para quem está aprendendo, quanto para quem está ajudando a outra pessoa. Porque ela também, como eu falei, ganha novas perspectivas e novas opiniões sobre determinado assunto. E isso, evolui muito. A terceira dica é simplesmente, para você passar de iniciante para avançado, é você simplesmente ter paciência e continuar praticando. Porque não espera que você vai, por exemplo, começar a tocar teclado, aprender a tocar teclado. E aí, com uma semana de aula, você vai ser o mestre, o Beethoven. Beethoven tocava teclado? Não sei, mas enfim, você vai ser o tocador profissional de teclado. Não espera que isso aconteça, tá? Então, todas essas dicas que eu estou falando, não é que você vai fazer elas uma única vez e vai se tornar a melhor pessoa do universo mais avançado do mundo, tá? Isso aí são coisas que você vai ter que estar repetindo e aplicando, e repetindo e aplicando e praticando e tendo paciência no final das contas, né? Paciência que o resultado vai avançando de acordo com o que você vai praticando. Tudo bem?
Então não espere que você vai entrar na academia, por exemplo, e com uma semana você vai estar bombadão lá, porque isso não vai acontecer, né? Você precisa ir praticando e tendo paciência. No começo é até um pouco difícil porque você acaba esquecendo os códigos que você está aprendendo, aqueles novos códigos tal. Você está aprendendo uma nova língua, né? Afinal de contas. Então você acaba esquecendo, então tem que estar revendo. Então esse processo exige paciência, principalmente no começo. Depois você vai se acostumando e vai parando de esquecer determinados códigos, tá? A quinta dica é você esquecer esse tipo de técnicas mirabolantes de fazer as coisas. Porque, por exemplo, muita gente começa a estudar orientação a objetos, o que é maravilhoso, claro. Eu ensino, inclusive, no curso, muito orientação a objetos. Então, muita gente começa a aprender orientação a objetos e aí vê que você consegue, por exemplo, dividir o seu código em etapas, ligar uma coisa com a outra e fazer com que o seu código funcione uma coisa pegando a outra e conectando com a outra. E aí quando você menos espera, o código do cara tá uma árvore de Natal, tudo dependendo um do outro. Aquelas árvores que o pessoal constrói com cartas, né? Lembra que tem... Vou botar uma foto aqui pra você entender. Então, normalmente, depois que você começa a estudar orientação a objetos e começa a entender de verdade, começa a praticar e aí você cria esses códigos mirabolantes que uma coisa depende da outra e se você mexer em uma coisinha do lado, quebra todo o código. Então, a diferença, claro, entre um iniciante e um avançado é que o avançado, apesar de conhecer todas as técnicas, conhecer essas teorias e orientação a objetos avançada e tudo mais, ele aplica isso quando necessário, tá? Então, ele cria 1000 classes, uma coisa ligada com a outra, quando necessário. Nem sempre o seu código tem que ser a coisa mais complicada e mais interligada do universo. Não é assim que funciona, tá? Para você passar de iniciante para avançado é quando você começa a deixar um pouco para lá essa questão de fazer o código perfeito e maravilhoso e principalmente complicado. Que código bom é código simples e que funciona e de fácil manutenção, tá? Então guarda isso na sua cabeça. A sexta dica para você virar avançado é você aprender algum assunto ou alguns assuntos mais a fundo. Então, você, como eu falei, já até gravei um vídeo sobre isso, você não tem que ser especialista em tudo. Você tem que saber muita coisa, contudo, você escolhe um assunto específico, ou 2 assuntos, enfim, uma área específica, e você se aprofunda muito nela. Entende? Você não tem que entender tudo de tudo, mas você é bom que entenda muito de alguma coisa. Então, por exemplo, falou em geolocalização, então você já sabe que você é o cara, você conhece muito de geolocalização. Falou de criação de aplicativos para determinado mercado, aplicativos de saúde, por exemplo. Então você é o cara, você estuda muito sobre isso, você tem um conhecimento profundo daquele assunto. E quando você começa a fazer isso, você começa a se tornar avançado, porque esse conhecimento profundo em determinado assunto vai respingar em todas as outras áreas da programação. A oitava dica é você olhar código-fontes de projetos código aberto, open source. Porque aí você vai aprender com outros programadores, com o estilo de outros programadores e você vai automaticamente avançando na sua própria concepção de linguagem de programação. Então, você pega um projeto que você gosta, uma biblioteca que você gosta, de código aberto, por exemplo, e olha dentro dela como funcionam as coisas. Se você achar uma possibilidade de melhoria, já melhora, porque isso também vai fazer com que você pratique cada vez mais e vá avançando também na sua própria programação, conhecendo perspectivas de outros programadores também. A dica 9 é você aprender bons hábitos. Por exemplo, um dos hábitos maravilhosos que você tem que aprender e que muitas vezes iniciantes não têm esse hábito, mas aí quando eles começam a avançar e começam a se tornar mais avançados, eles vão adquirindo esse hábito. Então, o quanto antes você aprender bons hábitos, melhor. Por exemplo, o hábito de formatar o seu código. Então, muita gente, quando começa a aprender programação, começa a digitar lá loucamente e fica um emaranhado de códigos. Então, o legal é que você comece a organizar o seu código o quanto antes. Você comece a praticar e a se policiar quanto a organizar o seu código, tá? Porque isso vai facilitar não só você mesmo entender o que você está fazendo, quanto outras pessoas entenderem o que você está fazendo, quanto também facilitar a manutenção do seu próprio código. Então, bons programadores, programadores mais avançados, eles têm bons hábitos de programação. E a 10ª e última dica é simplesmente se divirta, cara. Então, muita gente começa a aprender programação e fica bitolado naquela coisa de tenho que aprender certo, tenho que fazer
tudo da forma certinha, maravilhosa. Existem 1000 formas de fazer uma mesma coisa funcionar. Qual é a melhor? Não sei. Qual é qualquer uma que funcione, que fique fácil da manutenção, que funcione com a performance melhor, vai ser a melhor opção. Não existe uma só opção de fazer alguma coisa. Existem várias opções, todas boas, todas com ótimas práticas, enfim. O que você tem que fazer é parar de se preocupar tanto em fazer a coisa perfeita e sim se divertir um pouco. Porque senão você vai ficar o dia inteiro na frente do computador programando e vai ficar aquela coisa estressante e vai acabar desestimulando você, tanto a estudar quanto a programar, criar soluções. Então começa a se divertir um pouco. Uma dica que eu dou é você, da primeira vez, não fazer o código mais perfeito do universo. Fazer um código bom, claro, obviamente, tentar fazer o seu melhor. Mas depois, entenda um conceito chamado refatoramento, que significa, basicamente, depois que você criou uma coisa, você volta naquela coisa e começa a tentar achar pontos que você pode melhorar, porque sempre você vai conseguir melhorar alguma coisa, tá? Então não tenta criar a coisa perfeita que vai ser usada pela NASA, porque nem a NASA cria o código perfeito, tá? Eles criam um código e depois eles melhoram aquele código. Vai evoluindo com o tempo. Então, se divirta, não tire esse peso das suas costas de querer fazer tudo perfeito, tá? E começa a aprender, a praticar, a se divertir, a criar coisas que você gosta, que vão estimular você a continuar aprendendo. Tudo bem? Então essas foram as minhas 10 dicas para você passar de iniciante para avançado em programação. Espero que você tenha gostado. Se gostou, já curte aqui esse vídeo, compartilhe com outras pessoas que possam gostar de saber dessas 10 dicas. E eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!